Bom, sou Gustavo Almeida. Eu sou do Ava. Olá, meu nome é Thiago Turel Teixeira e eu irei fazer uma apresentação sobre o sistema muscular do corpo humano. O sistema muscular é composto por diversos músculos. Dentre eles temos peitoral maior, esternocleidomastoide, trapézio, deltoide, bíceps, reto do abdômen, ciático anterior, palmar longo, flexor radial do carpo, braquiorradial, oblíquo externo, flexor superficial dos dedos, lumbricais, glúteo médio, tensor de face lata, pectíneo, costureiro, adutor longo, grácil vasto lateral, vasto médio, fibular longo, tíbia anterior, gastrocnêmio, sóleo, extensor curto dos dedos e extensor curto do halus. As principais características dos músculos são excitabilidade, contratilidade, extensibilidade e elasticidade. Bom, aqui estão sendo representados onde é encontrado cada tipo de músculo. Como dito, o liso no interior dos órgãos, o esquelético fixado sobre os ossos e o cardíaco no coração. Temos 3 tipos de músculo. Músculo não estriado. Esse músculo tem contração lenta e involuntária, ou seja, os movimentos gerados por eles ocorrem independentemente da nossa vontade. Um exemplo visível desse músculo é quando ocorre a ereção dos pelos na pele, o arrepio, e ele é responsável pelos músculos associados aos movimentos peristálticos e ao fluxo sanguíneo. Movimento estriado esquelético. Esses músculos fixam-se aos ossos por meio de cordões fibrosos, chamados tendões, e possuem contração vigorosa e voluntária. Exemplo: os músculos das pernas, dos pés, dos braços e das mãos. Músculo estriado cardíaco é o miocárdio, o músculo do coração, e promove os batimentos cardíacos. Sua contração é vigorosa e involuntária. Bom, sou Gustavo Almeida e vou falar agora sobre a classificação dos músculos. Os músculos podem ser classificados de acordo com a sua estrutura, a sua função e suas características de contração. De acordo com as suas características de contração, os músculos podem ser voluntários, quando sua contração é coordenada pelo sistema nervoso, que é influenciado pelo desejo da pessoa, e pode ser involuntários, em que a contração e o relaxamento do músculo não dependem da vontade da pessoa, acontecendo de forma regular, como no caso do músculo cardíaco e do músculo presente no intestino que permite os movimentos peristálticos, por exemplo. De acordo com a sua função, podem ser classificados em agonistas, sinergistas e antagonistas. E de acordo com suas características estruturais, eles podem ser liso, esquelético ou cardíaco. O liso é o tipo de músculo que pode ser encontrado na parede dos órgãos ocos, como estômago, útero, bexiga, artérias, veias, vasos sanguíneos, etc. O esquelético são os músculos fixados sobre os ossos. E o cardíaco é um músculo localizado no coração, recobre o miocárdio e é responsável por bombear o sangue que passa pelo coração. Esses músculos atuam diretamente ligados com o sistema nervoso, com o objetivo de permitir que a movimentação aconteça de forma correta e coordenada. Bom, agora eu vou falar sobre os tipos de músculos de função, explicar o agonista, o sinergista e o antagonista. Bom, os músculos agonistas são os músculos principais que ativam um movimento específico do corpo. Eles se contraem ativamente para produzir um movimento desejado. Exemplo: ao realizar uma flexão de cotovelo, o agonista é o bíceps braquial. Os sinergistas são aqueles que participam auxiliando a movimentação principal ou estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Exemplo: no mesmo exemplo, os flexores e extensores do punho contraem-se, mantendo estáveis as articulações do punho e cotovelo. Ou seja, o sinergista é um braço direito do agonista, é um secundário. Por fim, os antagonistas são os músculos que se opõem à ação dos agonistas. Quando o agonista contrai-se, o antagonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave. No exemplo anterior, o antagonista é o tríceps braquial. Bom, agora é a vez das funções dos músculos. Produção dos movimentos corporais, movimentos globais do corpo, como andar e correr. Estabilização das posições corporais.
A contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé ou sentar. Regulação do volume dos órgãos. A contração sustentada das faixas anilares dos músculos lisos pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. Movimento de substâncias dentro do corpo. As contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Os músculos lisos também podem mover alimentos, urina e gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem um fluxo de linfa e o retorno do sangue para o coração. Produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor e grande parte desse calor liberado pelo músculo é usado na manutenção da temperatura corporal. Bom, os grupos musculares são basicamente divididos em 9 partes, e são cabeça, pescoço, tórax, abdômen, região posterior do tronco, membros superiores, membros inferiores, órgãos dos sentidos e a região perínea. No próximo slide tem as imagens de cada grupo muscular com a sua identificação. Deem uma olhada. Agora irei falar sobre a fibra muscular. Iremos começar com a actina. A actina é uma proteína que se localiza nos filamentos das células musculares. Basicamente, ela é responsável por unir uma miosina à outra. Ela pode ser apresentada de duas formas, a actina G e a actina F. A actina G tem caráter globular, tendo uma força iônica menor. Já a actina F tem caráter fibroso, usado para deslizamento dos músculos e, ao contrário da outra, ela tem uma força iônica maior. A actina G pode ser transformada em actina F através da doação de energia. A miosina se localiza nos filamentos grossos, é uma enzima mecanoquímica, pois ela transforma energia química em mecânica, sendo usada na contração dos músculos. O sarcômero é um conjunto de actina-miosina que forma as fibras musculares e que, nessa imagem, podemos vê-lo em ação, sendo contraído e relaxado. Iremos mostrar um vídeo a seguir para um melhor entendimento da estrutura das fibras musculares. Bom, nesse próximo slide, irei falar sobre contrações musculares. As contrações musculares são feitas praticamente a todo momento. Ela consiste em isométrica e isotônica. A contração isométrica, como podemos ver na imagem, consiste em uma contração estática ou uma contração parada. Um exemplo em que eu posso dar é como fizemos na aula de educação física, quando a professora pediu para nós fazermos uma prancha em que esse tipo de exercício força os nossos músculos da região abdominal, fazendo-nos aplicar uma imensa força nessa região. Bom, agora temos também a contração isotônica. Ela é uma contração em que a gente usa uma contração em movimento, e ela é dividida em dois tipos: a contração concêntrica e a contração excêntrica. A contração concêntrica é uma contração dos músculos, já a contração excêntrica é o alongamento dos músculos. Como podemos ver na imagem ao lado, a contração concêntrica ela contrai, como o próprio nome diz, ela contrai, basicamente você puxa, é um efeito de puxar, tipo como, por exemplo, a gente estivesse fazendo flexão e aí você desce, vai para flexão, e quando você sobe, ela é a excêntrica, que aí ela empurra, você vai alongar os músculos, então é a ação de contrair e alongar. Bom,
Nesse próximo slide, irei falar sobre componentes anatômicos dos músculos estriados, que consistem nos seguintes componentes: o ventre muscular, tendão, aponeurose, bainhas tendíneas e bolsas sinoviais. Bom, o ventre muscular é o próprio músculo, é essa própria parte carnosa que todos nós vimos, sabe? Como, por exemplo, no nosso bíceps, onde quando a gente faz tipo um triângulo, sabe? Um ângulo assim, com a ponta quadrada do nosso queixo, não, do nosso cotovelo, a gente sente aquela massa de músculo na parte do bíceps. Também temos o tendão. O tendão, ele é um elemento ou tecido que fixa o ventre muscular ao nosso osso. Ele é rico em fibras colagenosas. Então, basicamente, o tendão ele é responsável por grudar essa nossa parte carnosa ao nosso osso do braço, assim como já estávamos dando o exemplo. Bom, o próximo componente é a aponeurose. A aponeurose, tentando simplificar o máximo possível, é basicamente os fins, as pontas dos músculos. Ela é uma parte carnosa branca. Como vimos nessa imagem aí do lado, eu não sei se vocês conseguem enxergar com perfeição, mas é basicamente onde a gente encontra o final do músculo junto com o tendão, aqui no abdômen. Como próximo item, temos a bainha tendínea. É basicamente um escudo para o tendão, protegendo ou envolvendo, além de ajudar a deslizar mais fácil. Basicamente, como a gente pode ver nessa imagem, ele é uma circunferência que fica ao redor do tendão. Como eu já disse, ele é mais fácil para o tendão ficar deslizando, que aí uma vantagem é o tendão se gasta menos e pode haver menos complicações se algo acontecer. E como último item, temos a bolsa sinovial. A bolsa sinovial são músculos entre o músculo e músculo ou entre músculo e osso, localizado em algumas partes do corpo para facilitar o movimento desses membros. Um exemplo que eu peguei aí como imagem para mostrá-los foi o músculo que fica no ombro, que ele fica entre um músculo e um osso, e ele ajuda no deslizamento do ombro, como se a gente estivesse levantando, ou, por exemplo, como nadadores, que tem que ficar movimentando o músculo a todo momento. O nome desse músculo, geralmente nos esquemas em que eu pesquisei, era a borsa. E quando houvesse alguma complicação nesse músculo, basicamente a infecção ou luxamento, alguma coisa assim, eu acho que era luxamento nesse músculo, esse luxamento era chamado de bursite. Como penúltimo tópico, iremos falar sobre componentes anatômicos do tecido conjuntivo, que é composto por face superficial, face muscular, epimísio, perimísio e endomísio. Componentes anatômicos do tecido conjuntivo. Face superficial, separa os músculos da pele. Face muscular, é uma lâmina ou faixa larga de tecido conjuntivo fibroso que abaixo da pele circunda os músculos e outros órgãos do corpo. Epimísio é a camada mais externa de tecido conjuntivo, circunda todo o músculo. Perimísio circunda grupos de 10 a 100 ou até mais fibras musculares individuais, separando-as em feixes chamados fascículos, e os fascículos podem ser vistos a olho nu. E endomísio é um fino revestimento de tecido conjuntivo que penetra no interior de cada fascículo e separa as fibras musculares individuais de seus vizinhos. Dentro do componente anatômico do tecido conjuntivo, irei explicar sobre o epimísio, o perimísio e endomísio. Começando, o epimísio. Ele circunda basicamente todos os músculos do nosso corpo. Então, ele meio que fica depois da face muscular, circulando o músculo inteiro. Próximo a ele, temos o perimísio. O perimísio, ele é basicamente uma outra, digamos, barreira que fica dentro do epimísio, e ele que é o perimísio, e ele fica envolvendo vários conjuntos de fibra muscular. E dentro do perimísio
temos o endomísio. O endomísio, lembra que eu falei que ele envolve várias fibras musculares? O endomísio, ele vai envolver cada fibra muscular por si só. Então ele vai separar cada fibra muscular, tipo, para elas não basicamente ficarem encostadas. Como a gente vê nessa imagem aqui, a gente já tem os dois, o perimísio, o endomísio e o epimísio. E também já está indicado aí, então tem como vocês terem uma noção do que eu acabei de falar. Agora, eu e o meu colega de trabalho, Tiago, iremos apresentar para vocês o último tópico da nossa pesquisa de sistema muscular, que se chama desenvolvimento de músculos. De acordo com pesquisas, uma das dicas para o crescimento destes é a prática de exercícios com pesos de forma acelerada, forçando ele a fazer contrações rápidas. Outra delas é o trabalho do corpo em partes. Por exemplo, é você praticar primeiro o braço esquerdo e depois o braço direito. Óbvio que requer muito tempo dentro de uma academia, ou até muito tempo vai consumir muito do seu tempo para fazer esses exercícios. Mas foi comprovado que isso é um dos melhores jeitos de ganhar massa muscular. Uma das outras dicas importantes é o estímulo do músculo antes do treino. Por exemplo, fazer um Cooper antes de um treino de pernas, ou fazer algumas 10, 20 flexões antes de treinos com braços, simplesmente para você aquecê-los e conseguir entrar em um ótimo ritmo na hora do seu treino. E por último, o trabalho rápido com os músculos, forçando eles ao limite e aumentando a carga sempre que possível para o melhor ganho muscular. Por quê? Porque sempre que você for fazendo força, por exemplo, na hora de você puxar um ferro, você vai estar acostumando o seu corpo, o seu músculo com aquele peso. E automaticamente, ao decorrer do tempo, quando você vai fazendo essa prática, você automaticamente vai treinando o seu corpo a carregar até aquele limite. Então, se você for aumentando, cada vez mais você vai conseguir adquirir uma massa muscular maior. E agora eu passo a palavra para o meu colega Tiago. Basicamente, o segredo para o crescimento muscular está nas reações químicas que ocorrem nas células musculares. A hipertrofia, ou aumento da massa muscular, é uma forma de adaptação das células frente a uma maior exigência de trabalho. A calça, vai sacar,